Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus, que o Senhor reine viva para todo sempre convosco. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, graças te dou por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa chuva que tem mandado durante a noite e o dia. Pai Santo, poderoso, eu rogo em favor de todas as famílias, para que assim o teu nome seja glorificado, Pai. Toma em tuas mãos e abençoa em nome de Jesus. Pois bem, queridos, é mais um dia de vitória, mais um dia de bênção. Quero compartilhar com você uma palavra. Está em Mateus 16 e no versículo 18. Vamos ler aqui o versículo 18 e o 19. Diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia, louvado seja Deus por esta palavra abençoada e abençoadora, que é a palavra do nosso Deus. O Senhor é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos levanta. E que coisa interessante de se pensar é que Deus chamou as coisas frágeis. A própria Bíblia diz as que não são para confundir as que são, e as fracas para confundir as fortes. Então, glória a Deus que nós estamos englobados nesse chamamento, né? E quando você para pensar, se Deus tivesse chamado só homens e mulheres perfeitos, não necessitaria de nenhum milagre, que o milagre fosse feito em nós, porque já éramos perfeitos. Então Deus chama aquilo que está imperfeito para que o poder dele se aperfeiçoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui está a palavra sobre o apóstolo Pedro, onde Jesus ele está capacitando o apóstolo na sua chamada para um ministério maravilhoso. Louvado seja Deus. E aqui ele diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, chama Pedro de pedra. E pedra, ela é forte, ela é rocha, né? Louvado seja Deus, quando ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, elas representam Satanás e todo o sistema de dominação na totalidade do mal, toda a totalidade do mal. Então, essas portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo. Louvado seja Deus. Lutando, claro, para destruir a igreja de Jesus Cristo. Mas é interessante notar que o Senhor, ele garante que a sua igreja não será destruída por Satanás. E o mal que ele causa para apagar, vamos dizer, o pavio que fumega, a chamada do cristão para o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E quem vive o evangelho, irmão, tem poder. E esse poder é dado por Deus, para então vencermos as obras do diabo. Então temos a chamada de Deus, quando ele está dizendo aqui que ele chama o Pedro de pedra, né? Pedra no grego quer dizer Petra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo. Ou seja, o Senhor é tão maravilhoso, ele chama Pedro de pedra, significando dizer que essa
que pedra no grego quer dizer Petra, que significa uma grande rocha ou pedra maciça. Edificarei a minha igreja, isto é, sobre a confissão feita por Pedro. Naquela confissão onde Pedro diz, onde Jesus perguntando aos discípulos o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro recebe a revelação do Espírito de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta confissão, Cristo está dizendo: vou edificar a minha igreja, sobre a confissão que Pedro fez através do Espírito Santo. Ou seja, ela é edificada em Cristo mesmo, porque Cristo é a grande rocha, é o rochedo, é a pedra inabalável, porque foi a pedra que foi deixada na esquina, essa sim foi feita para a glória de Deus. Então a igreja é edificada em Cristo, e aquilo que está edificado em Cristo, amado, não pode ser destruído. Louvado seja Deus. Aleluia! Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Aleluia! A pedra que os edificadores reprovaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas. Aleluia! Pedras vivas como parte da estrutura da casa espiritual que é a igreja. Louvado seja Deus. Que Deus está edificando. Somos pedras vivas. Pedro e os demais apóstolos são pedras vivas. Aleluia! E aí vai sendo edificada a casa, a igreja do Deus vivo. Nós, como pedras, vamos sendo enxertados, como fomos enxertados, como jambuzeiros bravos, na videira verdadeira, vamos edificando o edifício. Cristo está edificando a sua igreja. Louvado seja Deus. Pedro, pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão de Pedro. Aleluia. Louvado seja Deus. Isto é, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho, ele chama seu discípulo de Pedro. No grego, Petros, que significa uma pedra pequena. Aleluia. Veja só, quando Jesus está chamando Pedro, quando ele chama Pedro, que no grego quer dizer Petros, significa uma pedra pequena. Então, como já disse, somos as pedras que Deus está usando para edificar a sua igreja. Olha que coisa maravilhosa. Então, as portas do inferno não podem derrotar essa igreja que é edificada no próprio Senhor Jesus Cristo. Sou eu, somos você, nós somos a igreja do Deus vivo, aleluia. E quando ele diz aqui que vai te dar as chaves do reino, ele está dizendo, Jesus, as chaves do reino representam a autoridade que Deus delegou a Pedro e à igreja. Estas chaves são usadas para, repreender o pecado e levar a efeito a disciplina eclesiástica. Aleluia! Conforme está lá em Mateus 18, 15 a 18. 2. Orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra. Está em Mateus 18, 19 a 20. 3. Dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. Louvado seja Deus. 4. Anunciar a culpa do pecado, o padrão divino da justiça e o juízo vindouro. Aleluia. E 5.
proclamar a salvação e o perdão dos pecados para todos quantos se arrependem e creem em Cristo, conforme está em João 20, 23. Aleluia! Olha que palavra gloriosa da parte do nosso Deus. Deus, certamente, irmão, Ele não escolheu a mim errado, nem a você. Porque Deus, irmão, é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Ou seja, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, tem todo o poder, conhece todas as coisas e está em todo lugar que se invocar o seu nome. Aleluia. Então, quando Deus te chamou, Deus sabia o que estava fazendo. Você não caiu de paraquedas. Até porque nada, diz a Bíblia, passa desapercebido na presença do nosso Deus. Nada absolutamente passa desapercebido. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Ou seja, tudo está descoberto, tudo está nu na presença de Deus. Deus conhece tudo, passado, presente e futuro. Olha, que coisa gloriosa. Deus te chamou, te vocacionou para a vitória e o diabo não pode te vencer. Porque quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós somos mais que vencedores. Olha o que diz aqui uma palavra, deixa eu encontrar aqui para compartilhar com você. O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, a igreja não será destruída. Deus, pela sua graça, sabedoria, poder soberanos, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que no decurso de toda a história da redenção permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos e que experimentará a comunhão com ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo, como o povo genuíno de Deus. Esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás, o pecado, a doença, o mundo e as forças demoníacas. É essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruir nem resistir. Aleluia! Você está vendo, irmão? Como Deus é sábio, como Deus é tremendo. Ou seja, o mal não pode nada contra nós quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós somos fiéis ao chamamento do Senhor, somos fiéis ao Evangelho, somos fiéis aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Então, irmão, nós temos poder. E esse poder é um poder que, quando nós ordenamos, a bênção acontece. Quando nós ordenamos, o mal tem que sair. Satanás, ele não pode ir contra a tua vida, porque você está debaixo da potente mão de Deus. Você é um guardião da palavra de Deus. Você é um observador dos estatutos do Senhor Jesus Cristo. Então, o mal não nos pode vencer, porque temos por base a promessa, a palavra de Deus. Jesus mesmo disse que essa igreja não pode ser destruída e o diabo não pode resistir a essa igreja. Aleluia! Porque é uma igreja fiel que permanece observando os ensinamentos do Evangelho de Cristo e dos apóstolos, continua guardando a sua fé e continua guardando a sua vida com Deus. Então não temas. Aleluia! É por isso que ele diz, para cada dia do ano, do mês, ele diz, não temas, porque se você guarda a palavra, se você observa os mandamentos do Senhor, o mal não pode te vencer. É nós que vencemos, porque Cristo está conosco. E quem é Cristo? É a palavra. Então, se nós guardamos os mandamentos do Senhor,
Se nós observamos o ensinamento de Cristo e dos apóstolos, nós estamos debaixo da potente mão de Deus e somos guardados pela sua palavra, e a sua palavra nos garante a vitória. Somos pedrinhas pequenas que Deus está usando para edificar a sua igreja. Aleluia! Então não temas, o Senhor é contigo. Não temas, que o Senhor te ajuda. Não temas, porque o Senhor te esforça. Não temas, porque o Senhor te levanta. Não temas, porque o Senhor te renova. Se você é guardião da palavra, essa é a igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruir nem resistir. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique com esta palavra. Você é mais que vencedor por Cristo Jesus.